Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Daniel e nesta videoaula vamos conhecer os quadriláteros. O que veremos na aula de hoje? Vamos ver, os elementos de um quadrilátero, convexidade, ou seja, saber quando um quadrilátero ele é convexo e resolver questões referentes ao conteúdo. De início, vamos começar pela definição. Um quadrilátero ele é um polígono de 4 lados, Vamos conhecer agora os elementos de um quadrilátero, que são os vértices, lados, diagonais, ângulos internos. Vamos observar esse quadrilátero A, B, C, D, Então, os elementos de um quadrilátero são os vértices. Logo, os vértices desse quadrilátero é o vértice A, representado por letra maiúscula, A, B, vértice C e o vértice D. Ele possui os lados AB, o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DA. Aqui são os lados de um quadrilátero. O quadrilátero ele possui duas diagonais. A diagonal AC vai do vértice A ao vértice oposto, AC, e o vértice BD, B e o vértice oposto, BD. Ele também possui os ângulos internos, que são os ângulos A, B, C, D. São esses ângulos aqui, internos. Em um quadrilátero, dois lados ou dois ângulos não consecutivos são chamados opostos. Então, no quadrilátero A, B, C, D citado, tem os lados opostos. Vamos observar aqui nesse quadrilátero os lados opostos. Temos o lado AB. O lado oposto a AB é o lado CD. Vamos observar agora o lado BC. Quem é o oposto ao lado BC? É AD. Então, esses são os lados opostos. São os pares de lados opostos. Vamos observar o ângulo A. Então, ele é oposto ao ângulo C. O ângulo B ele é oposto ao ângulo D. Ou seja, são pares de ângulos opostos. Podemos representar os ângulos, que é representado dessa forma, por DAB. O que fica no meio, a letra que fica aqui no meio, é o ângulo. Então, vamos analisar esse ângulo, DAB. Vai do D ao A ao B. Vai formar um ângulo, que é o ângulo A. Mesma coisa com ABC. Vão formar o ângulo B. Perceba. ABC. Vai formar o ângulo B. O outro, BCD. BCD. Vai formar o ângulo C. CDA. CDA. Vai formar o ângulo D. Todo quadrilátero tem apenas duas diagonais, como a gente viu, Então, aqui está uma diagonal que parte do vértice A ao vértice oposto a ele, que é o vértice C. Mesma coisa com a segunda diagonal. Ela parte do vértice B ao vértice oposto, que no caso é o vértice D. Então, aqui está as duas diagonais. O perímetro de um quadrilátero é a soma das medidas de seus lados. No quadrilátero ABCD, acima, a gente vai pegar o quê? Vai somar todos os lados. AB mais BC mais CD mais DA. Com isso, eu vou obter perímetro. É fazendo a soma de todos os lados do quadrilátero. Convexidade. Um quadrilátero ele é convexo quando
A reta que une dois vértices consecutivos, quaisquer, não cruza ao lado formado pelos dois outros vértices, e a medida de qualquer ângulo interno é menor que 180 graus. Vamos analisar aqui então o que é um quadrilátero convexo e o não convexo. Nesse primeiro aqui, temos um quadrilátero convexo, ou seja, a reta que une dois vértices consecutivos, vamos observar os vértices A, B. Ele não vai cruzar nenhum outro lado se eu prolongar ela. Ó. Não vou mais tocar nenhum. Mesma coisa acontece com AD. Esses dois vértices eu posso prolongar e não vou tocar nenhum dos outros lados. Então, quando isso acontece, é chamado de quadrilátero convexo. E quando é que ele não é um quadrilátero convexo? Dois vértices consecutivos. Se eu prolongar esse, eu vou tocar ele, ó, e vou tocar o outro lado formado pelos vértices B, A. Então aqui não é um quadrilátero convexo. E se a gente observar também, esse ângulo aqui, ó, ele é maior que 180 graus. E no quadrilátero convexo, qualquer ângulo ele tem que ser menor que 180 graus. A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero convexo. Vamos observar esse quadrilátero convexo. Traçando a diagonal BD no quadrilátero ABCD, são formados os triângulos ABD e o outro triângulo BCD. Dois triângulos. No triângulo ABD, os ângulos internos, todo o triângulo, ele tem que ser igual a 180 graus, ou seja, o ângulo A mais B1 mais D1 tem que ser igual a 180 graus. Mesma coisa com esse outro triângulo. A soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180 graus. C mais B2 mais D2 tem que ser igual a 180 graus. A gente vai somar agora os dois ângulos internos dos dois triângulos. A mais B1 mais D1 mais C mais B2 mais D2 é igual a 180 mais 180 do segundo triângulo. Reorganizando essa equação, vai ficar A mais B1 mais B2 mais C mais D1 mais D2 é igual 180 com 180, 360. Perceba que B1 mais B2, B1 e B2 é B. D1 mais D2, D1 e D2, eles dois somados é igual a D. Então vai ficar A mais B mais C mais D, que é igual a 360 graus. A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é 360 graus. Bom, a gente já conhece a fórmula geral para determinar a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Ou seja, para mim obter as medidas dos ângulos de qualquer polígono convexo, S é igual a N menos 2, onde N ele é o número de lados do polígono, vezes 180. Como no caso dos quadriláteros, eles têm quantos lados? 4. Então vai substituir N igual a 4. Vai ficar S1 é igual a 4 menos 2 vezes 180. Isso vai ser igual a 4 menos 2 é 2 vezes 180. Logo, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. A soma da medida dos ângulos externos de um polígono convexo qualquer é também 360 graus.
Logo, né, a gente percebe que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é 360. A mesma coisa com os ângulos externos também é 360 graus. Observe o quadrilátero MNOP. Né? Na letra A, ele quer saber os vértices desse quadrilátero. Os vértices são M, N, O, P. São os vértices do quadrilátero. Os lados do vértice M ao vértice N formam um lado. O vértice N ao vértice O forma o outro lado. O vértice que parte do O ao vértice P forma outro lado. E do vértice M ao vértice P forma o outro lado desse quadrilátero. O lado oposto ao lado MP. Vamos ver aqui o lado MP. Quem é o lado oposto a esse lado? É o lado NO, né? O que parte do vértice N ao vértice O. Quais são as diagonais desse quadrilátero? As diagonais parte do vértice M ao vértice O e a outra diagonal, o vértice N ao vértice P. E o ângulo oposto ao ângulo P. O ângulo P vai ficar aqui, ó. Que é o ângulo oposto a esse ângulo aqui, ó. É o ângulo N. Na segunda questão, determine o valor de x em grau indicado no quadrilátero abaixo. Temos aqui um quadrilátero de ângulos medindo x, 110, 80, 60. No quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Logo, quando eu fizer a soma desses ângulos internos, ele tem que ser igual a 360 graus. Igual a x mais 60 mais 80, que é esse ângulo interno, mais 110, e tem que ser igual a 360 graus. X mais 60 mais 80 mais 110, 250. X mais 250 é igual a 360. X é igual a 360 e passa 250 para o segundo membro, mudando o sinal. Né? Vai ficar 360 menos 250. Logo, o x do quadrilátero é igual a 110 graus.